E agora tem bate-papo sobre educação e amor. Afinal de contas, educar é um ato de amor. E a gente recebe aqui a nossa convidada para lá de especial. Ela que é escritora, palestrante, psicopedagoga e convidada aí fixa do programa Mulher.com. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Tati. Prazer tê-la aqui mais uma também vez. estar aqui de novo. É muito gostoso estar aqui, é muito gostoso esse bate-papo. É sempre bom passar essas orientações para os pais, né? E eu saio também sempre melhor do que eu chego, porque é uma alegria estar aqui com vocês. Débora, a gente percebe hoje, né, inclusive em alguns livros, alguns artigos, essa questão que tem sido abordada, especialmente recentemente, sobre a superproteção dos pais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa superproteção, ela é benéfica ou ela pode, de repente, comprometer o desenvolvimento daquela criança? E por que hoje em dia a gente percebe isso de uma maneira muito nítida, nessa superproteção? Na sua opinião, isso se deve a quê? Olha, realmente, né, os pais eles têm assim um medo de que o filho se perca pelo caminho. E aí, o ideal é o quê? Vamos protegê-lo. Só que essa proteção ao extremo, ela faz mal, porque a gente tem que preparar o filho para o mundo, né? A gente tem que preparar o filho para as adversidades que vão surgir ao longo do caminho. Desde aquela pequena que sei lá, perder o peixinho do aquário, brigar com o amiguinho na escola, levar uma mordida do amiguinho, até mais sérias, como um comprometimento mesmo, brigar com um amigo na fase da adolescência, a frustração do primeiro amor, da primeira paixão. Quer dizer, são vários aspectos, são vários acontecimentos ao longo da vida dessa criança que nós temos que prepará-la para isso. Então, quando os pais super protegem, pensando assim, ah, não, eu não vou permitir que ele sofra, eu não vou permitir que ele se frustre, eu não vou permitir que ele se sinta injustiçado, o pai está fazendo mal para essa criança, porque ela tem que passar por isso e nessa hora a orientação do pai é importante. Poxa, você levou uma mordida do seu amigo na escola, você sofreu porque doeu, você ficou chateado. Como nós vamos lidar com isso? Então, ó, vou te ensinar a se defender, vou te ensinar a perceber quando esse amigo vem morder, vou te ensinar a falar não para esse amigo, vou te ensinar a ir em busca daquilo que você quer sem ter que ser o sofrimento. Então, eu acho que os extremos são perigosos, né? Não, nem a superproteção e nem aquela permissividade que a criança faz tudo, a criança tem, uma criança de 4 anos tem uma autonomia de um jovem de 12, por exemplo. Também esse outro extremo também é perigoso e não é saudável para a criança, porque a gente não está preparando para a vida. Débora, a gente vê também muito presente essa questão do mimo, né? Eu sempre brinco aqui com o nosso público, todo final de tarde a gente oferece um mimo para o telespectador para retribuir, né? O carinho, a audiência deles, então a gente faz o sorteio aqui todo final de tarde. E nas famílias a gente percebe também essa questão do mimo dos pais. Então às vezes a criança está triste, né? Às vezes morreu um cachorrinho, um bichinho de estimação, ou teve algum probleminha na escola, enfim. Aí o pai acaba oferecendo um mimo, né? Um presente, até um termo que as pessoas também usam muito, ficar adulando demais aquela criança. Mas é a maneira que o pai, de repente, naquele momento, a alternativa que ele encontra para tirar aquela tristeza da criança, aquela angústia da criança, porque é difícil a gente ver, né, gente, as crianças assim tristes, cabisbaixas, frustradas. Esse mimo, ele também pode ser prejudicial, seguindo inclusive isso que você comentou, né, esse excesso de superproteção faz mal. O mimo, nessa hora, principalmente da tristeza da criança, também pode ser então algo ruim? Então, depende da situação, né? Eu acho assim, a criança tem que viver aquela situação, né? Então, eu não posso com o mimo, com esse presentinho, então vamos comer alguma coisa, levar para o lado da comida, do doce e tal, para amenizar o sofrimento. Geralmente é doce. Porque aí o que acontece? A criança relaciona. Então, eu só vou ficar feliz se eu tiver um presente, se eu comer o doce, se eu ficar no colo, se eu fizer tal coisa. Então, aí ela passa a relacionar a solução daquilo que ela está sentindo com algo material. E muitas vezes não é assim, né? A gente tem que solucionar algumas coisas que nós estamos sentindo de uma forma mais com sentimento, com outro tipo de sentimento. Então, o abraço, o beijo, o carinho, vem cá que eu vou te ouvir, vamos chorar junto, perdeu, como você falou, perdi um animalzinho de estimação, então vamos chorar junto, sabe? Eu vou sentir saudades também, eu respeito o teu choro, pode chorar, faz parte desse contexto. Brigou com um amigo, tirou uma nota baixa na escola, vários temas que a gente pode colocar aqui. Mas eu acho que ensinar, fazer com que a criança entenda que a solução daquilo que ela está sentindo vem
com o presente, isso não é saudável, né? Esse presente pode acontecer até depois. Ó, você melhorou, você tá bem, você tá mais calma, tal. Agora nós vamos sair e vamos comprar um presente para você ou eu vou te dar alguma outra coisa, mas depois do contexto. Agora, olha, Não fica como uma quietinha, tá aqui para você né? ficar quietinha. Não entendeu? chora mais porque eu vou te dar um doce. Isso, não chora mais porque nós vamos, vou te dar um doce. Não chora mais que nós vamos sair agora e comprar alguma coisa no shopping, um brinquedo, alguma coisa. Então eu tô parando de chorar não porque eu tô com o meu coração mais tranquilo por aquela angústia que eu estava sentindo. Eu tô parando de chorar porque tem um presente. Então no primeiro momento é uma coisa inédita, mas depois, opa, eu acho que se eu ficar chorando muito, vem um presentinho, vem um docinho. Então, eu vou chorar bastante, né? Ou vou fazer manha, vou me jogar no chão, vou gritar. E aí, a criança, à medida que a criança cresce, essas manhas vão aumentando, né? Turminha, você que está em casa, você pode participar também dessa entrevista. Você que é mãe, está passando por algum momento uma situação difícil? Compartilhe conosco. Quem sabe você pode ajudar também outras mães. Deixa lá sua mensagem nas nossas redes sociais. Você pode escrever, tem o Facebook, tem a minha página, tem a página do programa Tatiane Camargo TV e do programa Mulher.com Oficial. Inclusive, eu já estou aqui com a página aberta. Quero receber sua, de repente, aí, sua situação, seu anseio, qual é a sua angústia. Muitas mães, principalmente de filhos adolescentes, acabam, né, pedindo para a gente abordar determinados temas e como as mães podem abordar esses temas com os filhos. Então, vai mandando aí a sua opinião, sua pergunta, sua situação no próximo bloco para a gente esclarecer aí a dúvida do nosso público. Falando ainda sobre essa questão de relação, né, educar exige muita responsabilidade, muito amor. Recentemente, até houve um auê na mídia, de maneira geral, a relação da lei das palmadas, a questão do castigo, né? E aí muitos pais, mas o tapinha, um tapinha só não faz mal, pelo contrário, ajuda na educação. E aí até gerou-se toda uma polêmica. Eu não quero entrar aqui na polêmica em si, Débora, mas assim, sobre essa questão de castigo, hoje, até pela experiência que você tem dentro de consultório, trabalhando com pais e filhos, o que você poderia passar para a gente, né? Para, inclusive, ajudar esses pais que nos acompanham nesse processo de educar os filhos. Tati, é bem importante o que você está falando, né? Porque eu sempre penso assim, poxa, se houvesse uma relação harmoniosa na educação, não precisaria existir o castigo, né? Bastaria uma conversa, bastaria um combinado, bastariam que as regras nessa relação fossem claras para não ter que castigar, né? E eu sempre gosto de fazer um paralelo com a vida nossa adulta, né? Você trabalha, você sabe as regras da empresa aqui que você está trabalhando e você não precisa ser castigada. Porque você faz cumprir as regras, porque você tem os seus valores, você respeita a empresa que você está trabalhando, você quer continuar trabalhando aqui. Com a relação com a criança, poderia ser dessa forma, né? De uma forma muito mais clara para não ter o castigo. Mas isso é uma utopia, né? Não dá para... Quer dizer, dá até para quem se esforça, dá até para fazer. Às vezes né? tem aquelas fases mais difíceis, Isso, né? mesmo. Os períodos mais complicados. Os períodos mais conturbados aí. Então, eu sempre falo que a punição, ela deve vir relacionada diretamente com o ato em si. Então, o que eu percebo hoje? As crianças, a maioria das crianças tem um tablet, né? Os pais dão um tablet com o objetivo do quê? Dele ficar quieto, dele se entreter. Aí ele aprontou alguma, tira o tablet. Né? Tá de castigo, isso eu ouço direto. Tô sem tablet por uma semana, tô sem tablet por um mês. Ou videogame, né? O videogame, o computador. Só que isso não resolve, porque digamos que ele vai mal na escola, ele tá tirando notas baixas, não faz a lição de casa, tal, o pai tira o tablet. Tirar o tablet, pôr de castigo dessa maneira, não vai fazer com que ele estude. Isso eu até falo para os pais no consultório, eu falo, bom, você tirou o tablet, ele tirou 10 na prova? Não, imagina, não conseguiu. Eu falei, então, volta o tablet, porque não é isso que vai fazer. Não vai resolver então, o problema. a penalidade qual é? Você está indo mal na escola, nós vamos aumentar e eu vou acompanhar o seu tempo de estudo. Entra como orientação e não como castigo, porque vira um círculo vicioso onde eu fico castigando, castigando, castigando. É muito castigo e pouca ajuda. Eu tenho até um texto que eu escrevi que o título do texto é assim, castigo ou ajuda? O que seu filho precisa? Às vezes ele precisa muito mais de uma ajuda do que de um castigo. Ajuda a fazer a lição de casa, ajuda a ajudar o filho a aprender a organizar o quarto, organizar suas coisas, ser educado. Então, às vezes ele fala alguma coisa, é bronca. Bronca. Então, o pai está dando bronca e castigo em excesso e orientando pouco. Então, eu acho que se a gente dá uma mudada nisso, parar para pensar e orientar muito mais do que castigar, a vida, a harmonia familiar vai ser melhor.
tô adorando o nosso bate-papo, tenho certeza que o pessoal em casa também. Eu vou para um rápido intervalo e as perguntinhas já estão chegando. Por exemplo, Vaniellen Érica Santana escreveu pra gente, ela é de Campinas. Tati, quando um familiar falece, pai ou mãe, qual é a melhor maneira de contar isso para a criança? No próximo bloco a gente vai abordar então esse assunto e a gente vai esclarecer também as outras dúvidas que chegarem. E pode ser a sua. Participe! Intervalo rápido, voltamos em instantes.